Oi, tudo bom? Eu tô programando uma viagem para a China daqui a 3 semanas e até então eu estava montando toda a estrutura da viagem para chegar agora que esse momento que é o stand-by. Quando você viaja para a Europa, uns Estados Unidos da vida, um país de língua inglesa, você fica tranquilo porque geralmente o perrengue é mínimo e você tem poucas dúvidas. Quando você vai para lugares afastados, isolados e exóticos, por mais que dê tudo certo, sempre fica uma ansiedade porque você cria umas dúvidas e você tem um pouco de receio, e viajar para a China gera um pouquinho de dificuldade que você lê na internet, que outras pessoas passaram ou que você supõe que vão acontecer. Eu queria passar antes da viagem como é que eu cheguei até esse momento aqui, como é que eu montei o roteiro, o que eu pesquisei, para depois eu poder voltar e falar se correu tudo bem. Peguei essa camiseta da seleção chilena, que foi a primeira que eu vi no armário, mas eu achei que tinha a ver Chile, China, vermelho. Foi o que deu para casar com o vídeo. Estou indo para um país comunista, é um país fechado, o acesso à internet lá é complicado, ele é todo bloqueado, o país exerce vários controles sobre a população e eu estou bastante interessado agora em ir lá para experimentar isso e ver coisas que eu já tenho absorvido, já tenho lido. Estou lendo algumas coisas a respeito da China agora, e a viagem inicial era para a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul é um país extremamente aberto, desenvolvido, com a internet mais rápida do mundo. O K-pop está assolando o planeta. Sempre que eu vou definir uma viagem, eu sigo alguns passos que eu acabei transformando em método para mim. Primeiro, eu defino sempre o tempo que eu tenho de viagem, que é uma coisa meio fixa, a partir do princípio que eu teria esses 15 dias e que o foco seria a Ásia. E dentro da Ásia, a Coreia do Sul seria o lastro. E é importante você focar isso na Ásia porque ela é muito grande, ela é muito diversa, e se você não tiver um foco, você acaba se pautando ou basicamente por geografia ou por questão econômica. Você pega o menor preço, o país mais barato ou passagem mais barata. Comecei a ler sobre os países da Ásia que poderiam ser visitados nesse período, quantos dias eu poderia dispor em cada lugar, quais seriam os highlights assim da Ásia toda, o que seria mais interessante visitar. Tem alguns roteiros que são bem clássicos, que todo mundo faz, que é, por exemplo, Tailândia, Vietnã e Camboja, Singapura, Malásia, Filipinas, ou sul da China. Então, quando eu fui ler sobre a Coreia especificamente, eu estipulei que seriam 5 dias o ideal para ficar na Coreia, ficar baseado em Seul. Daria para conhecer a fronteira da Coreia do Norte, a capital, uns povoadinhos na região em volta, em torno da capital. Então já seria o suficiente para você ter a experiência de ter visitado a Coreia do Sul. E aí eu fiquei com 10 dias para montar o roteiro. Eu avaliei a opção de ir para Taiwan, que parece um lugar bem legal e entrou para minha lista agora de países que eu quero conhecer. Taiwan parece ser um cantinho na Ásia muito específico, assim, muita coisa da Ásia concentrada ali. Hong Kong fica muito próximo de Taiwan, e Hong Kong tem Macau logo do lado, que é protetorado, separado da China, é bem ocidentalizado. Então também é uma viagem legal. Seria um desperdício chegar em Taiwan e não cruzar para Hong Kong. Então o sul da Ásia merece viagens específicas para aquela região, e aí ia ficar um itinerário muito muito sem pé nem cabeça. E aí acabei considerando a ideia de ir para a China mesmo. Por coincidência, o voo para Pequim era o voo mais barato que tinha para toda a região da Ásia, indo e voltando para Pequim, fazendo escala em Addis Abeba, que é na Etiópia. Não, e uma vez em Pequim, acabei abraçando esses 10 dias de viagem à China, e aí acabou contrastando um país extremamente liberal e super tecnológico com um país extremamente protecionista e bloqueado, polêmico e tecnológico. Ok, com 10 dias na China, eu comecei a estudar para descobrir quais as cidades turísticas, porque eu tinha muito pouco conhecimento a respeito de como é o turismo lá. E o roteiro clássico que a maioria das pessoas fazem, né, basicamente são 3. O primeiro, que é chegando em Pequim, você faz um triângulo na China, que é Pequim, Xi'an, que é a terra dos guerreiros de terracota, e Xangai, que é a pérola chinesa, como se fosse o Rio de Janeiro deles, por Hong Kong. E aí você pode visitar os parques nacionais e alguns lugares famosos, tipo igual aquele onde foi inspirado o filme do Avatar, onde tem aquela pedra gigantesca que as pessoas andam numa passarela de madeira, num penhasco, aquela ponte de vidro que a chinesada anda chorando, engatinhando de 4 porque assusta. E chegam até Chengdu, que é a cidade famosa pelos centros de criação de pandas. E o terceiro roteiro, que é o norte da China, em que há algumas pessoas que vão para o Tibete, vão para o Nepal, e aí é uma outra viagem completamente diferente. Então eu coloquei numa lista 10 pontos turísticos que seriam os mais importantes da China. Coloquei no mapa para ter uma ideia de localização, se era viável ou não, e me pareceu a princípio possível. Eu escolhi passar 3 dias em Pequim,
porque você vai usar um dia para conhecer a muralha da China, um dia para conhecer a Cidade Proibida, a Praça da Paz Celestial, e um terceiro dia para conhecer os arredores e os templos sagrados. Na manhã do quarto dia eu vou pegar um trem, 4 horas de viagem de trem-bala mais ou menos, até Xi'an, que é a cidade dos guerreiros de terracota, e é a última cidade da Rota da Seda, então tem muita influência árabe, tem uma arquitetura bem diferente, então ela mereceria um dia para você conhecer esse centro e um dia para visitar os guerreiros de terracota. A partir de Xi'an, todo o roteiro foi uma invencionice minha. De Xi'an para frente é uma dúvida se vai funcionar tudo certinho do jeito que eu planejei. Os deslocamentos na China, eles podem ser feitos todos de trem. E existem 3 tipos de trem básicos na China. O trem mais barato, o trem de média velocidade e o de alta velocidade. Porém, mesmo assim, tem distâncias que são muito grandes e mesmo o trem-bala acaba ficando 6, 7, 8 horas em viagem. Você acaba optando pelo avião, que reduz para 2 horas e você faz todo o trâmite numa manhã e não perde tanto tempo assim. Os preços são equivalentes. As grandes distâncias de trem e os voos, eles acabam custando mais ou menos a mesma coisa. Então vai de você decidir o que você prefere, passar a noite toda viajando de trem ou sair às 8 da noite e chegar às 10 da noite na próxima cidade. Em questão de economia, só vale a pena quando o trecho é curto, e aí você investir dinheiro em ganho de tempo sempre compensa mais do que você economizar quando você já está pagando para estar lá. A média de preço varia de 60 a 120 dólares uma passagem de trem. Eles têm categorias dentro do trem-bala. Tem categorias muito simples, igual o circular, e umas poltronas mais confortáveis que eles chamam de primeira classe. Se você vai passar 3, 4 horas dentro do trem, não compensa você comprar a mais cara. Você mal vai ter tempo de descansar. Se você estiver viajando acompanhado, vai ficar conversando. Então, 40, 50 dólares de diferença você pode usar em outras coisas. Porém, se você vai passar muito tempo mais tempo viajando, vai acordar muito cedo, ou se você quiser usar o trem para descanso, eu acho que investir em conforto sempre é bom. De Xi'an eu tomei a decisão de visitar os pandas. Eu acho que muito poucas chances eu tenho na vida de ver um panda ao vivo, se não for lá na China mesmo. Eu coloquei na ponta do lápis o quanto custaria, nem que fosse através de um vidro, olhar o animal. Provavelmente a única vez na vida que eu vou passar por ali, então eu fiz questão de acrescentar isso no roteiro. No final da segunda tarde em Xi'an, a gente vai pegar um voo diretamente para Chengdu. Chengdu é a cidade onde ficam os centros de proteção dos pandas. Vamos pegar um hotel próximo à estação de trem e dali na manhã seguinte vai pegar o transporte que vai levar para os centros de proteção, onde a gente vai passar a manhã visitando. E aí no final da tarde novamente um novo voo, e poderia ter sido de trem também, até Guilin. Guilin foi uma coisa que eu descobri por acaso, eu não conhecia, eu não tinha ouvido falar. Foi estudando esses lugares para visitar que eu conheci esse lugar, descobri, me apaixonei na hora, e eu acho que vai ser o ponto alto da viagem. Para mim, eu tô com grande expectativa que esse lugar que mais vai me impressionar, que chama região de Guilin e Yangshuo. Guilin é uma cidade muito grande lá, mas ela fica imersa em umas montanhas com os rios. Na nota de 20 maus deles, eles têm uma imagem no fundo que é um barquinho andando num riozinho cheio de montanhas no fundo. E esse cenário é tirado dessa região de Guilin. E você faz um passeio nesse rio de barquinho, que é muito popular lá, e você vai até a cidade de Yangshuo. Yangshuo é uma vila de produtores de arroz, e nessa vila de Yangshuo eu pretendo ficar 3 dias. Ia ser mais imersivo, mas o que não deixa de ser divertido, porque diz que a cidade lá é super movimentada, vai muito estrangeiro para lá. E essa cidade de Yangshuo fica a 40 minutos de ônibus de Guilin. Então você chegando no aeroporto, você já pode pegar um transfer. A maioria dos hotéis são todos de frente para o rio, então o visual deles assim é sensacional. 3 dias depois, à noite, a gente tem o transfer de volta, que vai levar para Guilin, onde tem o aeroporto internacional. E dali a gente se despede da China, que eu vou pegar um voo direto para Seul. E no fim desses 5 dias, o voo é Seul-Pequim, que vai ser coisa de 2 horas. A gente chega às 9 da manhã em Pequim e à 1 da tarde a gente pega o voo de volta para o Brasil. Todo mundo descreve dificuldade que teve com o transporte, achar a direção, conseguir um táxi. Então esses detalhes de onde você ficar hospedado e o que você vai ver na cidade, como é que você vai dinamizar o tempo, eu fiquei meio inseguro. Tem coisas que eu ainda tenho dúvida se vai dar certo ou não, se vai dar tempo de ver ou não. A questão da língua lá é uma reclamação. Realmente, os hotéis que tem algum funcionário que fala inglês são super bem avaliados, porque todo mundo assim se sente um respiro quando pode conversar com alguém e pedir alguma informação. Todos
Todos os hotéis eu reservei pelo Booking, você não paga nenhum hotel adiantado, paga todos lá em dinheiro, porque eles não vão aceitar cartão de crédito internacional. Então acaba sendo uma vantagem para você, que você reserva tudo e uma semana antes da viagem você pode cancelar o hotel se você precisar, porém eles também não assumem compromisso nenhum. Se chegar lá e não tiver quarto para mim, eu não posso reclamar. Eu nem vou ter como reclamar. As passagens eu pesquisei, as passagens aéreas eu pesquisei no Skyscanner. Se não me engano, a Air China vai ser dentro da China e para a Coreia a gente pegou uma que chama Asiana, com a qual eu tive dificuldade de comprar a passagem porque ela não aceitava a compra, até eu descobri que na verdade ela não aceita a compra porque você está passando um cartão internacional em moeda chinesa e a China bloqueia, então você tem que optar, escolher na própria compra da passagem para considerar a compra em moeda coreana. Aí o site vai jogar isso para a empresa coreana e vai ser cobrado na Coreia, aí você consegue comprar a passagem. E as passagens de trem você não consegue comprar, nós estrangeiros não conseguimos comprar nada lá dentro da China, então você precisa comprar através de um intermediador, uma empresa dentro da China que vai fazer a compra das passagens para você. As passagens elas são liberadas 30 dias antes, então você só consegue emitir a passagem faltando 30 dias para a viagem. Só que eu comprei com 2 meses de antecedência. Então o que você faz? Você entra no site, eu comprei através do China Highlights, existem outros, mas esse me pareceu com a estrutura mais fácil de você se orientar. É inglês, normal, um site. Você pesquisa igual uma passagem aérea, o destino, local, horário, tem todas as informações, as fotos dos trens para você saber como é a poltrona que você está comprando, quanto tempo leva para chegar, tudo que eu precisava saber está lá. Porém, você vai receber um e-mail avisando que você só vai receber a passagem emitida no dia em que ela foi liberada na China. Então eu recebi o e-mail essa semana dizendo que minha passagem está liberada e quando eu chegar lá eu vou poder apresentar meus documentos e retirar a passagem em algum guichê. Eles mandam um e-mail explicando como é que você retira a passagem, em qual local, de que jeito, até como você pergunta. Claro que você está pagando bem mais caro porque você está comprando de intermediador, mas o serviço que ele está prestando para estrangeiro me pareceu bastante satisfatório. O visto para a China não é barato, eu paguei R$400, mais a taxa que eu paguei para a empresa tirar para mim, porque eu não tinha tempo de correr atrás do trâmite. E não é simples, ele envolve muita burocracia, parece o visto americano para se tirar 10 anos atrás. Você tem que levar um monte de ficha preenchida e uma particularidade que você tem que mandar para eles um roteiro completo dos hotéis que você vai ficar com o telefone. Então você tem que reservar os hotéis antes, comprar as passagens e aí sim você dá a entrada no visto. Você vai colocar numa ficha os hotéis, as datas, os dias que você vai estar, em quais cidades e onde você vai estar em cada período do dia. O que você vai visitar lá, o que você vai fazer nesses 2 dias que você está em tal lugar, o que você vai fazer 3 dias em Pequim, onde você vai estar, qual o roteiro completo da sua viagem. Países comunistas controlam até onde você vai. O visto sai rápido, saiu em poucos dias, menos de uma semana. Então agora nesse momento eu estou com praticamente tudo montado. O substituto natural da Coreia nesse roteiro seria a cidade de Xangai, então daria para passar 3 ou 4 dias em Xangai e aumentar um dia a mais no roteiro em alguma outra cidade. É um roteiro plausível, porém está longe de ser um roteiro ideal. É impossível você conhecer ela em uma viagem só. É a mesma coisa que um estrangeiro chegar e te perguntar como é que eu monto um roteiro de 2 semanas pelo Brasil para conhecer o Brasil. Não dá nem para começar. Você vai mandar o cara ficar 3 dias no Nordeste, 3 dias no Rio de Janeiro, 2 dias em Foz do Iguaçu e 2 dias em Bonito e vai para... Não tem como. É virtualmente impossível. Você tem que pegar um lastro, tem que pegar uma região e conhecer uma parte. Para vir para o Brasil, eu acredito que um estrangeiro que queira dizer que conheceu o Brasil, ele tem que fazer 3 viagens para cá. A China passa pela mesma coisa, tem trem lá para todo lado, mas tem 1,5 bilhão de pessoas circulando junto. A dificuldade que alguém teria de viajar aqui, eu acredito que é a mesma lá. E sobrou espaço para uma segunda vez ainda, para visitar coisas completamente diferentes.